Boa noite. Vamos iniciar então recitando as 3 Ave-Marias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler o capítulo 2 de São Lucas, falando sobre o nascimento de Jesus. Naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto, ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Também José, que era da casa e da linhagem de Davi, subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, completaram-se os dias de ela dar à luz. Ela deu à luz o seu filho, o primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Acabamos de ler até o versículo 7 do capítulo 2 de São Lucas, que descreve como foi o nascimento de Jesus na falta de um lugar melhor para ele nascer. Não havia lugar, a cidade estava abarrotada de pessoas que tinham vindo para registrar os seus nomes. Ele teve que nascer num berço improvisado, que foi um lugar onde os animais comem feno. O feno serviu de assento, de colchão, digamos assim, para Nosso Senhor. Como era inverno, é possível que tenha de fato havido frio naquela gruta. Mas Maria Santíssima envolveu o menino com faixas e reclinou-o em uma manjedoura. Bem, é assim que o Filho de Deus veio ao mundo. Não havia lugar para ele. E agora vamos imaginar sobre o Natal do Senhor que estamos para celebrar. Há lugar para ele? É muito comum que nós, padres, vejamos as pessoas no Natal fazerem e falarem de tudo, menos do menino que nasceu. As preparações para o Natal vão desde o amigo secreto, o panetone, o champanhe, Papai Noel, presentes, árvore de Natal. Mas e o menino Jesus? Durante a noite faz-se uma ceia, às vezes
se excede até na bebida. Mas e aquele que nasceu? Há lugar para ele? O menino não tem lugar quando nosso coração está ocupado por outras coisas. Por exemplo, pelo orgulho, que faz com que nós nos enchamos de nós mesmos e nos enchemos, fiquemos inchados e enchidos, de modo que não haja um vazio para ele entrar. O orgulho é o pecado de Lúcifer. O orgulho foi o pecado dos nossos primeiros pais. Sereis como deuses. E é o orgulho que, enchendo-nos de nós mesmos, impede que Jesus entre. Mas além do orgulho há vários outros vícios. A soberba, a avareza, a luxúria, a inveja, a gula, a ira, a preguiça, os 7 pecados capitais, se ocupam o nosso coração, impedem que nosso Senhor entre, não deixam que ele seja um lugar aconchegante para ele nascer. E é muito triste que o nosso coração seja um lugar sujo, desordenado, em vez de ser quentinho e limpo, como era o coração de Maria. Maria Santíssima, diz São Lucas 2 vezes no Evangelho da Infância, conservava todas essas coisas, guardando-as em seu coração. O desejo de Deus é habitar não apenas entre nós, mas habitar em nós. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Assim disse nosso Senhor na última ceia. Ele deseja fazer com que nós sejamos a sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. É bonito, mas devemos tomar cuidado, porque pode ser que ele bata a porta e nós não abramos, ou porque não escutemos, ou porque não prestamos atenção, ou porque não demos importância. Ele é confundido com um viajante importuno. Vá embora, eu tenho mais o que fazer. O nosso coração deve estar de tal modo plano que não deve ter asperezas onde o menino Jesus possa machucar. Deve estar de tal modo quente que ele não se sinta frio. Ele deve estar de tal modo desimpedido que ele não tenha obstáculos para entrar. A purificação do coração é o início de toda a vida espiritual. Podemos pecar por pensamentos, palavras, atos e omissões, mas todo pecado começa pelo pensamento. E todo pensamento vem do coração. O adultério é um pecado gravíssimo, mas Jesus diz que quem olha desejando já cometeu um adultério no coração. O roubo é um pecado, mas o avarento, embora não chegue a roubar, rouba no coração quando deseja desordenadamente aquilo que não é seu. Mas para que o nosso coração seja algo confortável a nosso Senhor, não é apenas suficiente, embora seja necessário, evitar o pecado mortal. Pecado mortal é a pior tragédia que pode acontecer na nossa alma. É a perda do estado de graça e a redução da nossa pessoa a um cadáver ambulante, alguém onde Deus não mais pode habitar, porque nós expulsamos. O pecado mortal, a perda da graça,
é algo que não deve nem sequer ser pensado em nós. Os pecados mortais, que já são o inferno aqui na terra, constituem uma aversão ao Criador e uma conversão à criatura. Mas os pecados mortais, que são horríveis, devemos não apenas evitá-los, mas até nem pensar neles. Porém, os pecados, ainda que não sejam mortais, mas veniais, eles são pecados. Eles ferem nosso Senhor, ofendem a Deus e impedem que a graça de Deus, que aquela luz que um dia em nós brilhou, inflame-se, que o seu fulgor se acenda com toda a força. O pecado venial enfraquece a alma. E se este pecado é deliberado, se nós pecamos sabendo e querendo pecar, ainda que em matéria leve, isto constitui um gravíssimo empecilho para o nosso progresso espiritual. Se quisermos que Jesus se sinta bem em nossa casa, em nosso coração, temos que aplainá-lo, mas aplainá-lo bem mesmo, de tal modo que o nosso coração não deixe que nada de estranho venha tomar conta dele. Vocês devem conhecer um livro de um autor francês, Antoine-Exupéry, chamado O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um livro escrito, diz ele, para crianças, mas dificilmente uma criança poderá entender o significado profundo daquela escrita. O Pequeno Príncipe é um personagem que morava num asteroide, sozinho, e lá ele se preocupava com as sementes de baobá que cresciam, que germinavam, e ele precisava, a cada manhã, fazer a toalete do planeta. Ele tinha que arrancar com a pá cuidadosamente as sementes de baobá que haviam germinado. Não podia deixar para depois esse trabalho. Tinham que arrancar essas sementes enquanto elas eram pequenas, porque senão elas iriam crescer e se transformar em árvores enormes. Os baobás são árvores muito grandes, mas, diz o Pequeno Príncipe sabiamente, antes de se tornarem grandes, elas são pequenas. E é enquanto são pequenas que elas devem ser arrancadas. Ele arrancava os baobás porque eles poderiam crescer e crescer parecidos com roseiras, como se fossem roseiras. Mas os baobás não são roseiras, porém, na sua, digamos, idade mais tenra, no início do germinar-se, ele se parece com roseiras. E lá no planeta havia uma rosa. Então era necessário cuidadosamente arrancar as sementes de baobás que cresciam. E ele conta, conhecia um preguiçoso que havia deixado crescer baobás no seu planeta, e os baobás tomaram conta do planeta e não deixaram mais espaço para ele. Os baobás representam os vícios que entram em nosso coração, crescem se nós não tomarmos conta e depois nos invadem completamente, não nos deixam espaço para a nossa locomoção. O autor do livro diz que nunca gostou de ter o tom de um moralista, mas para os baobás ele fazia uma exceção, porque ele sabia que aquilo lá era importantíssimo e urgente. Cuidado, meninos, com os baobás. Arranquem-nos enquanto eles são pequeninos. Não deixem para arrancá-los de manhã. Não deixe-os para arrancá-los no dia seguinte, mas arranque-os agora. Porque depois pode ser tarde demais. Eles podem já ter avançado e tomado conta
de todo o planeta, e você aí fica sem espaço até para se movimentar. Agora, vamos transportar isso para a cena do Natal. Vamos dizer que este planeta é o nosso coração. Os baobás são os vícios que vão crescendo nele. Nenhum vício ocorre de uma hora para outra. Todos os vícios começaram pequeninos e nós não demos cuidados para ele. O homicida que acabou de matar o outro, ele não fez isso de uma hora para outra. Ele alimentou o ódio no coração. O ódio inicialmente era uma coisa pequena, era uma ideia, era um ressentimento, mas ele não soube arrancar, foi crescendo. Depois do coração, saiu pela boca, se transformou em palavras, né? Depois da boca se transformou em atos. Agora eu quero exterminar a vida daquele que é o meu inimigo. Tudo começa do coração. É do coração que saem os homicídios, os adultérios, os roubos. Tudo começa lá dentro. Por isso, se quisermos agradar a Jesus, tenhamos um coração puro. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? E a resposta é: quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Esta é a condição para nós entrarmos na casa do Senhor. Mas também é a condição para Ele entrar na nossa casa. Ele quer um coração assim. Então nós temos que nos livrar de tudo que começa a germinar no nosso coração e que não seja bom. Nós temos que nos livrar dos pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Não é preciso que eles sejam pecaminosos, basta que eles não sejam os melhores. Vamos deixá-los de lado. Vamos ocupar nossos corações com as coisas do alto, porque assim será fácil rejeitar as coisas que são rasteiras. Acumulai tesouros no céu, disse Jesus, onde os ladrões não cavam nem roubam, e a ferrugem e a traça não corroem, porque onde está o vosso tesouro, lá está o vosso coração. O homem bom tira do seu bom coração coisas boas. O homem mau tira do tesouro mau do seu coração coisas más. A boca fala aquilo de que o coração está cheio. Quando alguém me diz: padre, eu não sei porquê, mas de vez em quando me escapa um palavrão, eu pergunto: escapa de onde o palavrão? Porque ele escapa de algum lugar. Se ele escapou pela boca, onde ele estava antes? Estava no coração. E por que estava no coração? Porque o seu coração não se purificou. E por que não? Porque você não está fazendo o serviço de jardinagem, de arrancar dele tudo aquilo que está de errado. Quando você deixa que uma coisa tão feia como um palavrão saia pela boca, é porque deixou que ela alojasse no seu coração. Já estava no seu pensamento. Ora, a gente tem que fazer isso com exercício. A pureza de coração não é uma coisa que se consegue de uma hora para outra, mas exige muita oração e muita vigilância. A oração faz com que nós nos tornemos semelhantes ao coração de Jesus. E a vigilância faz com que os inimigos fiquem do lado de fora, sem poder tomar conta do terreno. Há uma história evidentemente meio forçada, de um menino que vivia em uma região em que havia uma lenda. A lenda é que surgiria um libertador para aquele lugar. E aquele libertador teria, segundo a lenda, a forma de uma montanha que ficava próxima daquela cidade. E aquele menino ficava tanto tempo olhando para aquela montanha, olhando e pensando: como será esse libertador da cidade? Olhava. Um certo tempo ele saiu da cidade, ficou olhando para aquela montanha, olhando tanto tempo. Quando ele voltou, o povo aclamou: este é o nosso libertador!
Mas por quê? Porque de tanto contemplar a montanha, ele havia ficado semelhante a ela. Esta é a historinha. Você se assemelha àquilo que você contempla. Você quer ter um coração puro? Contemple o coração de Jesus. E onde está ele? Onde está o coração de Jesus? Ora, ele está no céu e está no Santíssimo Sacramento. No Santíssimo Sacramento, Jesus não está apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Ele está com seu corpo, sangue, alma e divindade. O coração que está lá no sacrário é um coração pulsante. Pum, 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 pum. Você quer ter um coração semelhante ao dele? Contemple-o. Fique perto dele, em silêncio. Seja como Maria, cujo coração pulsava ritmicamente com o do Filho. E é muito bonito ver esta sinfonia, o coração de Maria pulsando e o coração de Jesus pulsando dentro dela, coração junto ao coração. Então, você, pela oração prolongada, silenciosa, contemplativa, é assim que você vai se assemelhar ao coração de Jesus. Visite o Santíssimo Sacramento. Faça companhia a ele, sobretudo às 3 da tarde, que é a hora da misericórdia. Hora que ele prometeu a Santa Faustina que daria tudo o que ela pedisse para si mesma e para os outros. Mas além de ficar em contemplação, é preciso ter uma vigilância grande, porque o nosso coração ele pode se manchar pelas coisas que entram pelos sentidos, os sentidos externos e também os sentidos internos. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós olhamos. Nossos olhos devem estar, de um modo geral, voltados para frente e para o alto. Para frente, onde nós estamos indo. Para o alto, que é o nosso destino final. Nós vamos para o céu. Nós estamos aqui como peregrinos, não é? Quem está aqui nesta terra e sabe que nós não estamos aqui definitivamente, que estamos numa tenda, mas não numa morada, né? Nós não vamos, quem sabe disso, não fica com os olhos olhando para um lado, para o outro, como se estivesse pesquisando paisagens, procurando cartazes, placas, não, vitrines, não. Não vou olhar para as coisas desnecessárias. Assim fica fácil não olhar para as coisas perigosas. E mais fácil ainda, não olhar para as coisas proibidas. Um olhar discreto, um olhar mortificado, um olhar que, sem se dispersar, consegue se manter firme para Deus. Isso é uma mortificação dos sentidos, começando pelos olhos, não é? A gente mortifica também os ouvidos, sem ficar prestando atenção o que estão falando, qual é essa conversa, qual é o assunto, né? Vamos pensar em coisas mais altas, vamos colocar o sentido da audição nos pássaros que estão cantando e glorificando a Deus, no vento, no murmúrio das águas. Vamos imaginar tanta coisa bonita que está cantando a glória de Deus. E vamos nos juntar a eles para fazer entoar o nosso cântico. Vamos imaginar os anjos, a começar pelo nosso anjo da guarda, cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, como eles cantaram para os pastores de Belém. E vamos fazer com que a nossa audição seja sintonizada para as coisas do alto. Da mesma forma, o nosso paladar, em vez de ter um paladar inclinado à glutonaria, à comilança, essas coisas que fazem mal e que pesam no estômago, vamos deixar um paladar apurado para as coisas do alto. Vamos pensar no corpo e no sangue de Cristo, que nós comungamos, com o qual nós entramos em comunhão no sacramento da Eucaristia. Vamos fazer com que nós desejemos receber, sob a aparência daquele pão sem fermento, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos deixar que ele se hospede em nós e que ele se sinta bem.
que ele se sinta bem. E quando nós comungarmos e quando tivermos anjos ao nosso redor, para adorar não a nós, que não somos Deus, mas ao Deus que habita em nós depois da comunhão, façamos silêncio. Não façamos como aqueles que depois de comungar, imediatamente depois de terem engolido a hóstia consagrada, que é o próprio corpo do Senhor, começam a cantar porque não querem perder a melodia, o ritmo, como se a igreja fosse um teatro e temos que continuar o espetáculo. Não é assim. É hora de silêncio, é hora de adoração. Então a gente tem que mortificar os olhos, os ouvidos, o paladar, o tato, o olfato, tudo, para nós nos concentrarmos em Deus. E temos que ter uma vigilância muito grande sobre a imaginação, porque a imaginação, dizem os místicos, é a louca da casa. Imagine uma casa governada por uma pessoa louca. Que loucura, hein? E há aqueles que querem dar asas à imaginação. Ora, uma pessoa louca com asas, para onde ela vai? Ela vai para os lugares mais estranhos, mais imprevisíveis, porque ela é louca. A imaginação é boa, mas ela tem que ser guiada pela inteligência, pela vontade. A imaginação é necessária até para nós podermos abstrair a essência dos objetos. O intelecto não consegue funcionar sem a imaginação. Mas a imaginação tem que ter rédeas. Por isso, em vez de você deixar de imaginar qualquer coisa, o que é impossível, imagine coisas do alto. Imagine a glória eterna. Imagine aquela mulher vestida de sol que é a Maria Santíssima. Imagine o filho varão que nasceu dela, que vem reger as nações com um cetro de ferro. Imagine a alegria de você um dia estar na glória celeste, glorificando a Deus e glorificando aquele menino que nasceu da bem-aventurada sempre Virgem Maria, quem você sempre honrou aqui na terra, de quem você sempre lembrou em cada terço de que você rezava. Não será maravilhoso pensar nisso? Então a gente prepara um coração para este menino assim. Corações ao alto, o padre diz no prefácio da missa, e o povo responde: o nosso coração está em Deus. Tomara que esteja mesmo. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Jesus disse: aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O nosso coração deve estar de tal forma plano, que ele estejamos sempre com um serviço de jardinagem permanente. Por isso eu já contratei uma jardineira, que é a Maria Santíssima, aquela a quem eu me consagrei na qualidade de escravo. Isso aqui é uma correntinha discreta, conforme aconselhou o nosso bispo Dom João Wilk, que nós poderíamos usar na consagração a Nossa Senhora, em sinal da escravidão por amor. É uma correntinha discreta, mas que simboliza este vínculo permanente permanente por amor, sem coação, que eu contraí com ela. Então, Maria Santíssima, a quem eu me consagrei livremente na qualidade de escravo, pedi que ela fosse a jardineira do meu coração. Qualquer coisa no meu coração que não tenha sido plantada pelo filho dela, que ela arranque, mas arranque mesmo, sem deixar vestígios. E qualquer coisa que foi o filho dela que plantou, que ela proteja. Proteja para que dê frutos para a glória de Deus Pai. Foi o que eu pedi à minha Mãe Puríssima, que ela tomasse conta do meu coração, para que assim o menino Jesus ficasse bem confortável nela. Eu tenho uma santa inveja de Santa Gertrudes, porque Santa Gertrudes, lá no século XIII, aquele século de ouro da Idade Média, onde floresceu o grande Santo Tomás de Aquino, aquela monja cisterciense, Gertrudes a Grande, ela era de tal modo
agradava ao nosso Senhor que uma vez ele disse à mestra de noviças: se quiseres me encontrar, procura-me no coração de Gertrudes. Já pensou se nós tivéssemos um coração assim, em que Jesus se comprazesse em habitar? Ele pudesse descansar em nós como descansava em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Que ele pudesse repousar em nós sem ser afligido pelos pecados. Seria tão bom. Mas isso é uma luta, isso é uma batalha contínua. Quando vem um pensamentozinho assim de inveja, começa bem pequeno, você nem percebe. Você tem que arrancar. Quando vem um pensamento assim de orgulho, às vezes não parece orgulho, às vezes é pequenininho, você tem que arrancar. Quando vem um pensamento de ira, cuidado, você tem que arrancar. Quando vem um pensamento de luxúria, de impureza, muito cuidado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Fomos comprados por um alto preço. Tomemos muito cuidado, porque esta sementezinha que está germinando, ela tem que ser arrancada logo, para que nosso Senhor possa entrar. Não pode haver nada de impureza, se nós quisermos que Ele more em nós. E se Ele morar em nós, mas morar mesmo, confortavelmente, porque não encontrar nada de estranho, nossa, que coisa linda! Como será bom morrer! Morrer será passar do céu para o céu, não é isso? Será passar do lugar onde Jesus mora, que é o nosso coração, para o lugar onde Jesus está, para nós morarmos nele, na glória eterna. Um coração para que Jesus more, além de ser desimpedido, plano e sem nenhum tipo de ruga ou de impureza, tem que ser quente. E aquilo que aquece o nosso coração é a caridade. A fé é necessária, mas é insuficiente para a nossa salvação. A fé sem obras é morta. A fé tem que operar pela caridade. E a fé operando pela caridade é que se torna ardente. Não basta trazer as lâmpadas acesas. Tem que ter lâmpadas acesas e ainda uma reserva de óleo, para que elas não se apaguem. Você tem que estar com o carro funcionando, mas tem que estar com o tanque cheio também. Você tem que estar fazendo boas obras, tem que estar glorificando a Deus e servindo o próximo, tem que ser obediente, tem que mortificar a sua vontade, tem que dar um valor imenso à prontidão em servir o próximo. Mas você tem que tomar muito cuidado para que essa caridade não se esgote. E ela se esgota quando a gente se dispersa. A falta de oração, a falta de tempo para rezar é o começo do fim. Quando você não reza porque tem muita coisa para fazer, quando você não olha para Deus porque tem outras coisas para olhar, quando você não se alimenta da Eucaristia porque tem outros alimentos para comer, quando você não olha para o alto porque você tem que ficar olhando para a televisão ou então olhando para o celular, aí você começa a dispersar-se. O seu coração passa a ser rugoso, passa a ser difícil. Nosso Senhor não consegue entrar lá. E se entrasse, não se sentiria confortável. Imagine como o neném se sente se você coloca dentro de um berço que está cheio de rugosidades, né? Como se fosse um berço com pedras. Nossa, ele choraria, e com razão. A pele de um bebê é muito sensível, não dá para você colocar assim, ele tem que ficar num lugar bem fofinho. É assim que nós devemos ter um coração ardente, um coração limpo, um coração plano, para que o menino Jesus possa nascer e para que ele faça em nós a sua morada, não é? Ai, como é bom se nós tivermos um coração desses. Gente, que o Jesus, quando vier, encontre em nós este lugar para ele morar. Mas Jesus que vem
na solenidade do Natal, o Natal do Senhor, ele também vem no próximo. Jesus vem até nós em qualquer pessoa que nos pede ajuda. Em alguém que está pedindo um pedaço do nosso tempo. Sim, às vezes é mais fácil dar dinheiro do que dar tempo, mas ele está pedindo tempo. Ele está pedindo a sua atenção. Ele está pedindo o seu ouvido, que você ouça. Ele está pedindo, às vezes, um conselho. Ele está precisando que você faça uma visita. Olha, quando você faz uma coisa dessas para alguém, mesmo que seja o menor, é a Jesus que você está fazendo. Quando você está precisando visitar uma mãe, não é uma futura mãe, gestante já é mãe, mas é uma mãe que ainda não deu à luz. Faça como Maria, que foi às pressas visitar Isabel. Mal soube da gravidez dela, que o anjo lhe anunciou. Mas Isabel jamais pensou em abortar o seu filho João Batista. Mesmo assim, Maria Santíssima foi às pressas para servi-la. Imagine a pressa de Maria se ela fosse impedir um aborto. Deve ser a nossa pressa também. A nossa casa foi feita para hospedar os preferidos de Jesus, que são os pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Se não vos transformardes, não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O reino dos céus pertence às crianças e àqueles que se assemelham às crianças. Quem acolhe uma criança como esta é a mim que acolhe. Nós temos aqui um lugar para acolher o menino Jesus. E ele vem. Ele vem na pessoa de uma criança por nascer. A messe é grande, os operários são poucos. Não são poucas as mães que, por uma gravidez inesperada, imprevista, não planejada, como é costume dizer hoje, entram em pânico e procuram um lugar para fazer aborto. Não são poucas as mães que, em desespero, tentam de tudo, né? E não querem saber de nada, já estão com a ideia fixa: eu quero abortar, eu quero abortar, eu quero abortar. E são poucos ainda os que nós temos para enfrentar um trabalho tão grande quanto este. Primeiro, para tirar essa ideia louca daquela mãe, para fazer entender que ela tem um coração batendo dentro dela. Quando ela ouve o coraçãozinho do neném, quando ela vê o coraçãozinho dele pulsando, pum-pum, 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 quase 100% das vezes ela desiste da ideia insana de matar aquele filho. Antes ela tentava, como se diz, enganar-se, dizendo que é um pedaço do corpo dela, que é só um pedacinho de carne, mas quando ela ouve que é um coração, o coração tem um fascínio sobre a mãe quase se desmancha, ouvindo e vendo o coração do seu filho pulsar. É uma coisa linda. Aí você conseguiu que ela desistisse do aborto. Acabou o problema? De jeito nenhum. Você tem que acompanhar a gestação. Você não sabe por quanto tempo ela vai desistir. E, além disso, você que fez com que ela não abortasse, tem agora que ajudá-la. Ela não abortou, mas quem vai criar o filho dela? Você tem que ajudar. Ajudar de maneira material e espiritual. Vamos ajudar dando enxoval, vamos ajudar dando cesta básica, vamos ajudar na medida das nossas possibilidades com assistência médica e hospitalar, vamos ajudar com algumas coisas que os bebês precisam, de carrinho, né, de cadeira, de banheira, de bebê conforto, essas cadeirinhas de berço que as mães gostam tanto. Ótimo. Mas e a mãe? Como é que a mãe engravidou? Geralmente, quando a mãe quer fazer um aborto, ela não engravidou dentro de um matrimônio. Às vezes sim, mas é muito raro. Quando ela quer fazer um aborto, o filho vem de um adultério, vem de uma fornicação, vem de um ato de prostituição, vem de um encontro fortuito, ela nem sabe quem é o pai.
E aí, temos que também purificar a mãe. E purificar a mãe exige muito esforço, esforço de catequese. Vamos ensinar a mãe a virtude da pureza, que ela ainda não aprendeu. Ela não sabe quanto vale o corpo dela, por isso ela não sabe o valor da vida que o corpo dela traz. Precisamos catequizar a gestante. E a criança, quando nascer, temos que batizá-la. Mas para batizar, quem serão os padrinhos? Vamos providenciar. Veja como esse trabalho é grande. Você começa impedindo o aborto, agora já está vendo quantos desdobramentos isso tem. E como é que você vai catequizar as famílias de tantas gestantes? Você tem que ter uma equipe de catequistas. Mas onde é que a gente vai conseguir tudo isso? A messe é grande, os operários são poucos. Pois é. Então nós temos que pedir ao Senhor da messe, e eu tenho pedido, que envie operários para a sua messe. E quando a gestante desiste do aborto, mas não tem onde ficar, porque ela mora na rua, porque ela foi expulsa de casa pelos pais, porque ela tem vergonha de contar a gravidez para a família, porque por algum motivo ela não sabe ou não tem para onde ficar, o que a gente faz com ela? Nós temos uma casa aqui para acolhê-la. Ótimo. E quem vai tomar conta dessa casa? Bem, quem sabe, eu estou pedindo. E quando a gente pede, deve pedir coisas grandes. Quem pede pouco merece receber pouco. Quando a gente pedir alguma coisa a Deus, peçamos sempre o melhor. Em vez de pedir vida longa, pode ser até que Deus lhe dê vida longa, peça mais. Peça a vida eterna. Em vez de pedir dinheiro, dinheiro é muito pouco. Pode pedir, mas peça aquelas riquezas que nenhum ladrão consegue tirar de você. Aquelas riquezas eternas, não é? Em vez de pedir apenas comida com fartura, peça o pão da vida, que nunca ele falte para você, como infelizmente faltou durante esse tempo de Covid. Que coisa terrível, apavorante, né? Que nunca isso aconteça jamais, até a segunda vinda de nosso Senhor. Então eu tenho pedido por intercessão de São José, castíssimo esposo da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que é o guarda providente da Sagrada Família, que foi aquele quem conduziu Maria Santíssima e o Menino Jesus para Belém, para aquela gruta onde Jesus deu à luz. Estou pedindo a ele, que é o patrono do nosso oratório, o Oratório São José, onde a gente celebra a missa todo dia, aqui na sede do Provida. Estou pedindo a ele, estou pedindo com insistência, porque a oração não pode desanimar. Estou pedindo a ele que, por sua poderosa intercessão, o Senhor nos conceda anjos para guardar esta casa, anjos de verdade, anjos puros espíritos, para tomar conta desta casa, para expulsar os demônios, para proteger-nos contra todos os males e perigos. Pessoas semelhantes a anjos, pessoas angelicais, para cuidar dos bebês e das mães, porque para exercer um trabalho como este, tem que ter uma alma semelhante à dos anjos, semelhante aos anjos. Nós temos que cuidar dos preferidos de Jesus e daquelas que estão trazendo no ventre os seus preferidos. E a mim, eu peço a São José a mesma pureza angélica, a mesma com que ele cuidou de Maria Santíssima e do Menino Jesus. E agora que eu já pedi ao nosso bispo diocesano, e ele já deu o sinal verde, eu faço o convite público. Você é semelhante ao anjo? Ou quer ser? Tem vocação para a vida angélica? Quer fazer o maior trabalho do mundo? Dom João já admitiu, já permitiu, e nós temos a bênção da obediência, que nós fizéssemos uma comunidade ad experimentum, uma comunidade experimental de vocacionadas para ficar aqui acolhendo gestantes e bebês. Qual é a condição? Bem, tem que ser mulheres,
porque vão cuidar de gestantes, mulheres que vão cuidar de outras mulheres e dos bebês que estão dentro delas e que vão nascer. Tem que ser mulheres solteiras ou viúvas, mas celibatárias, sem intenção de se casar. É uma consagração ao serviço da vida. E tem que ser mulheres dedicadas à santidade. Tem que ter mulheres apaixonadas pela pureza. Mulheres semelhantes a Maria Santíssima, aquela mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Mulheres ardentes, ardentes que não se deixem conformar com a sua fragilidade e que digam, já que eu sou mulher, eu vou me entregar. Não. Mulheres como foram aquelas mulheres fortes, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, Santa Teresa de Calcutá, Santa Catarina de Sena, Santa Rosa de Lima, Santa Joana d'Arc, mulheres fortes, mulheres daquelas que a gente se gloria de ver como elas são valentes. São estas que nós precisamos para realizar o trabalho mais importante do mundo. E a força principal que elas precisam ter é contra os vícios que nascem no nosso próprio coração. A força de fazer com que saibamos praticar a virtude que esmaga o orgulho, que é a obediência e a humildade. Aquela virtude que Adão e Eva não tiveram, nem Lúcifer. Precisamos de mulheres assim. E se você se considera vocacionada, chamada, mesmo que você ache, eu não sou ainda um anjo, nunca será, nós seremos sempre homens. Mas você tem desejo de ter a pureza angélica? Se você sente esse chamado, fale conosco. Estou chamando porque já obtive o aval do bispo. Portanto, não é um chamado qualquer, é um chamado que conta com aquele que representa a Deus aqui na nossa diocese. Venha aqui, porque nós já temos algumas fazendo esse trabalho, e muito bom. Mas é um trabalho ainda provisório, ainda parcial, e gestante, quem já cuidou de gestante sabe, elas exigem um atendimento integral, elas nos absorvem totalmente. Elas precisam de dia e de noite, em todas as ocasiões de que estejamos perto dela e perto dos bebês que elas trazem no ventre. Cada uma tem o seu mistério, cada uma tem a sua origem, o seu problema particular, a sua peculiaridade, mas todas precisam ser amadas. E quando elas se sentem amadas, não importa tanto o lugar onde elas estão. Elas acham que é um palácio. A nossa casa aqui é grande, graças à providência divina. A nossa casa cabem muitas gestantes. O ambiente é bom. Nós temos uma capela. Na capela nós temos, que é o Oratório São José, um painel em que Nossa Senhora está pintada, desenhada, e no ventre dela há um sacrário em forma de um círculo, onde há o menino Jesus dentro, desenhado, não é? E lá fica a hóstia consagrada, coisa linda. Porém, isso não é o mais importante. O mais importante de uma casa não é a grandeza nem a beleza. Claro que o mais importante é a presença eucarística de Jesus. Mas para que as meninas se sintam bem, elas têm que ter um amor. Elas têm que se sentir amadas, acolhidas, quentes. Precisamos de mulheres ardentes, que queiram aconchegar as crianças por nascer com o mesmo amor que nós queremos dar ao próprio menino Jesus. Eu tenho pedido isso a São José, tenho pedido já há um tempo razoável, tenho pedido a outros que peçam comigo também. São José, já falei com ele, eu quero anjos para cuidar desta casa,
pessoas semelhantes a anjos para cuidar dos bebês e das suas mães, das mães, e para mim que tenho que dar o exemplo, que tenho que ser o primeiro, a mesma pureza angélica com que tu, São José, cuidaste de Maria Santíssima e do menino Jesus. Então, venham aqui, nós estamos em Anápolis, no bairro Jardim Goiano. Vocês podem ver o nosso endereço na página providaanapolis.org.br. E nós pretendemos, no dia 28 de dezembro, dia dos Santos Inocentes massacrados por Herodes, fazer uma marcha, como fazemos a cada ano. A marcha pelas ruas da cidade, começando às 9 horas na Catedral do Bom Jesus, e terminando às 10 horas com a Santa Missa celebrada pelo Bispo Auxiliar Dom Dilmo Franco e concelebrada por mim e pelos outros padres que lá estiverem. Então, no dia 28 de dezembro, dia dos Santos Inocentes, estejam conosco lá na porta da Catedral do Bom Jesus. Às 9 horas nós saímos de lá, fazemos uma marcha pela cidade. Às 10 horas começamos a Santa Missa de encerramento em honra dos Santos Inocentes. Fazemos isso a cada ano, tá? E vocês, por favor, estejam conosco também neste dia 28 de dezembro. Tragam, se vocês puderem, né? Nós sempre pedimos que tragam criancinhas para simbolizar aquelas que não puderam vir ao mundo. Não puderam sair do ventre materno para nascer. Crianças que possam carregar bercinhos vazios, que nós sempre temos já prontos para isso, né? Então vamos tentar fazer, apesar de todas as restrições sanitárias neste tempo, fazer uma marcha no dia 28 de dezembro, a Marcha dos Santos Inocentes, para pedir que o Brasil seja livre da maldição do aborto. O aborto se vence com pressão junto aos parlamentares, com passeatas, com marchas, com protestos, com palestras de formação, mas se vence sobretudo com amor, com oração, com uma dedicação imensa à glorificação de Deus e à salvação das almas. É assim que nós venceremos isto, porque o inimigo principal disso tudo é o demônio, que é o pai da mentira e o homicida desde o princípio. Mentir é o meio, matar é o fim. E nós, para defendermos a vida, usemos as armas da luz, as armas da verdade. Então, vamos pedir, e eu peço que vocês peçam comigo, ao castíssimo esposo São José, da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que nos dê tudo de que nós estamos precisando para exercer o trabalho mais importante do mundo. Palavras de São João Paulo II, isso mesmo. São João Paulo II disse ao fundador da Human Life International, o padre Paulo Marx: você está fazendo o trabalho mais importante do mundo. Façamos esse trabalho e vocês vão perceber que esse trabalho não tem fim. Você começa fazendo uma gestante desistir do aborto. Depois você descobre que ela não é batizada. Depois você descobre que também você tem que batizar o filho dela. Aí você tem que evangelizar a família. E tudo vai mudando por aí, tá? Gente, a vida é um dom de Deus. E a graça, que é a vida de Deus em nós, é a nossa maior riqueza. Porque aqui na terra, se morrermos em estado de graça, vamos passar no céu para a glória, certo? Então, conservemos o estado de graça. Cresçamos em sabedoria, estatura e graça, como o menino Jesus, diante de Deus e dos homens. E que o nosso coração esteja puro, para que o menino Jesus encontre uma morada digna, confortável,
para estar. Que ele não fique apenas nos sacrários de pedra, de metal, de madeira, mas fique também em nosso coração. Fazei-nos, Virgem Maria, sacrários vivos da Eucaristia. Sacrários vivos da Eucaristia. Muito bem, já estamos terminando, o tempo máximo para as lives do Instagram. Vamos encerrar então dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Geneviève Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, protege-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pela vossa imaculada conceição a Maria, purificai meu corpo e santificai minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Salve Maria.